para nós entender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta noite. Glória a Deus. Quem encontrou, confirma com amém. Todos encontraram? Glória a Deus. Tito capítulo 3, verso de número 14. Aleluia. Podemos ler? Aleluia. Todos encontraram? Glória a Deus. Vamos fazer uso da palavra do Senhor. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor: e os nossos aprendam a aplicar-se as coisas necessárias. Amém, igreja? Localizaram? Vamos começar de novo. E os nossos aprendam também a aplicar-se as boas obras nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Amém? Pode tomar seu assento nesta noite. Glória a Deus. Prometo, meus irmãos, que vou ser bem breve. O pastor Marcelo me liberou até meia-noite, foi, varão? Glória a Deus. Quero ser bem breve para não vos fadigar. E eu acredito que Deus ele tem uma palavra no seu coração. Nós entendemos que todavia que Jesus ele chama um homem ou uma mulher para um ministério, nós entendemos que Jesus ele se responsabiliza. Nós entendemos que Jesus ele nos capacita para toda boa obra. Mas nessa noite, igreja, eu quero tematizar minha palavra com o tema: quem são os nossos? Quem são os nossos? Nós entendemos que o homem ou a mulher de Deus, ele ou ela não é reconhecida pelo uma credencial. O homem ou a mulher de Deus não é reconhecido pelo perfil que ele vive sobre a sua vida. Mas quando eu abro a minha Bíblia, na carta do apóstolo São Paulo a Tito, no capítulo de número 3 e no versículo de número 14, eu entendo algo muito glorioso e interessante da parte da pessoa de Tito. Ora, o apóstolo São Paulo, quando ele descreve a carta a Tito, aleluia, o apóstolo São Paulo, ele dá uma grande responsabilidade a Tito de lidar com pessoas mentirosos, de pessoas de próprias ganâncias, de pessoas caluniadoras, pessoas que desviam da verdade, que é a palavra de Deus. Quando eu falo de Tito, eu falo da ilha de Creta. Creta, aleluia, são cidadãos cretenses que viviam em uma ilha que ela tem aproximadamente 300, aleluia, e louvado seja Deus, a mais de 8.333 quilômetros, aleluia, é a quinta cidade maior, aleluia, do mar subterrâneo, aleluia, que vivia sobre a Grécia. Quando eu falo de Tito, eu quero falar da ilha de Creta. Creta vivia cidadãos cretenses, um povo rebelde, um povo, aleluia, que não dava credibilidade à palavra de Deus. Mas o apóstolo São Paulo, ele dá uma responsabilidade a Tito de reprimir, aleluia, repreender, aleluia, esta cidade que precisava ouvir aquilo que o Senhor colocou no coração de Tito. Agora Tito, ele tem uma responsabilidade de transmitir aquilo que o Senhor, aleluia, o apóstolo Paulo, aleluia, colocou em seu coração. Agora o apóstolo São Paulo, aleluia, depois ele ter sido preso em Roma, no capítulo de número 27, aleluia, de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o apóstolo São Paulo, ele passa num período, aproximadamente 2 anos preso em Roma. É um período, aleluia, que o apóstolo São Paulo, ele descreve a carta a Tito. Tito, eu te enviei esta carta para que você estabeleça presbítero em cidade, aquele homem que foi irrepreensível, marido de uma só mulher, pelos filhos fiéis, que não sejam desobedientes, aleluia, tu descreve e reprime, aleluia, nesta noite, irmão, no tema que eu trouxe nesta noite, quem são os nossos, eu quero trazer 4 características, aleluia, de Tito, que eu posso ver atrás das escrituras sagradas. A primeira característica que eu posso ver em Tito, aleluia, Tito era um obreiro, aleluia, experiente, aleluia, Tito era um obreiro, aleluia, antigo, aleluia, que conduzia as escrituras sagradas prometidas pelo apóstolo São Paulo.
Paulo, a segunda característica que eu posso ver em Tito, ele é um obreiro aprovado. Quem tem obreiro aprovado, irmão, aleluia, escuta o seu Senhor, obedece o seu Senhor, transmite aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Nessa noite eu quero lhe revelar um segredo. Hoje é noite de salvação. Aonde esta palavra ela chegar, Jesus ele vai quebrar o laço, Jesus ele vai derrubar o gigante, porque todo obreiro aprovado ele tem capacidade de transmitir aquilo que o Senhor colocou no seu coração. A terceira característica que eu vejo de Tito, ele é um organizador e ele é ajudador na obra missionária do apóstolo São Paulo. A quarta característica que eu vejo de Tito nesta noite, ele é um obreiro pacificador, ele é pacífica, ele apazigua a paz no meio da igreja do Senhor, no meio do povo do Senhor. Mas nesta noite, irmão, você que é um obreiro aprovado, você que é um obreiro exemplar nesta noite, Jesus ele quer te dar a palavra, está dependendo de você nesta noite. Jesus ele quer te usar na palavra, Jesus ele quer te usar em sua casa, na sua parentela nesta noite. Aleluia. E quando eu falo de Tito, eu falo de uma ilha isolada chamada Ilha de Creta. Quando eu falo de Ilha de Creta, eu falo dos cidadãos cretenses, aonde um povo vivia corrompido, aonde um povo era rebelde, um povo que não dava voz à verdade que é a palavra de Deus. Agora Tito ele tem essa responsabilidade de transmitir a verdade que é a palavra de Deus. Tito ele tem essa responsabilidade de transmitir aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Paulo conhecia a ilha de Creta. Tito não conhece a ilha de Creta, os cretenses, mas Paulo envia carta, adverte, aleluia, reprime esse povo. Eles precisam ouvir a voz de Deus, eles precisam, aleluia, enxergar a salvação. É onde eu entendo a carta paulina, a do apóstolo São Paulo, que é a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, mas para a minha vida, para a sua casa nessa noite, ela é poder de Deus, aleluia, ela é poder de Deus. Eu posso ver glória para essa palavra, aleluia. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para a sua vida nesta noite, ela é poder de Deus, ela é poder de Deus. A palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que quebra a maldição, o laço do inimigo, a palavra que faz aquilo que eu e você não podemos fazer nesta noite. Olha para você, Jesus vai transformar a tua casa. Aleluia, aqueles que ninguém dá nada, quem são os nossos, é a nossa casa, é a nossa vida, que sentiram a presença de Deus, que teve encontro com Deus, a nós que, aleluia, que temos a experiência de sentir a graça de Deus sobre as nossas vidas, aonde eu e você vivemos na islamação do pecado, de charco de lodo, é aonde Jesus nos resgatou, é aonde Jesus usou homens e mulheres de Deus para mostrar para mim, para você, que é o êxito, a solução, a uma saída para as nossas vidas. Muitos não dão nada pela tua casa, pela tua família. Aquele jovem lá, aquela jovem, ele tem projeto de Deus, viu? Ele é milagre de Deus. Foi falado nesta noite. Jesus, ele vai cativeiro nesta noite. Jesus, ele vai fazer aquilo que você não pode fazer nesta noite. O apóstolo São Paulo, ele envia a carta a Tito. A Bíblia diz que chega uma época que Tito, ele escreve carta para o apóstolo São Paulo pedindo conselho espiritual. Será que o negócio é fácil aplicar as boas obras? Os cretenses, eles diziam que conhecia a Deus, mas pelas suas obras eram más. A Bíblia nos revela que as coisas puras são para os puros. Jesus está procurando um verdadeiro adorador, verdadeiro servo, obreiro aprovado, que quer transmitir a palavra, que quer ganhar vida, que quer mostrar, aleluia, para o diabo que ele não tem vez na nossa casa, no nosso ministério, nas nossas vidas. Jesus está procurando em você para fazer a diferença
nesta noite para eu e você pregar a palavra do Senhor, dizer: meu filho, Jesus salva, meu filho, Jesus liberta, Jesus vai tirar você desse crime, Jesus vai tirar você dessas drogas, Jesus vai tirar você dessa vida, porque Jesus está fazendo você um grande pregoeiro da sua palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Agora o apóstolo São Paulo envia a carta a Tito. Tito descreve essa carta para você estabelecer presbítero em cidade. O apóstolo Paulo ele envia a carta para que Tito ele venha repreender os anciões, as mulheres e o jovem. Que as mulheres mais velhas, ela ensina as mais novas a amar os seus maridos, seus filhos, ser fiel. O jovem ser prudente, o jovem ser moderado. Aleluia. O Tito ele tem uma responsabilidade, além de transmitir aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Tito ele tinha uma responsabilidade de mostrar as boas obras. Aleluia. De olhar-se para a pessoa e dizer que Jesus ama, que Jesus ele liberta, que Jesus ainda salva. Tito ele tinha uma responsabilidade de suma importância, de carregar, aleluia, o evangelho, carregar Cristo sobre a cruz, pregar a palavra, pregar Cristo para que a pessoa venha se arrepender e, aleluia, e aceitar Jesus, aleluia, ter uma vida transformada, aleluia, na justiça da vareda do Senhor. Tito ele tem uma responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. E a primeira característica de Tito, meu, que eu acho interessante, que ele era o único obreiro de Paulo, entre aspas, que tinha a capacidade de ficar na ilha de Creta. Um obreiro veterano. Alguns estudiosos falam que a base de Tito tinha mais ou menos 20 anos de ministério. Um obreiro exemplar, um obreiro antigo, um obreiro que tinha prazer de fazer a obra de Deus, um obreiro que estava ali a toda hora. Esta é a primeira característica de Tito. Um obreiro bacana, um obreiro que Paulo enviava a carta para ele reprimir os cretenses. O Tito ele rapidamente ele repreendia, porque ele sabia o Deus que Paulo servia, ele sabia o Deus a qual ele servia. Ele tinha essa responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. A característica que eu vejo aqui, irmão, ele era um obreiro aprovado. Um obreiro tão aprovado que Paulo lhe considera como filho amado. Paulo, quando ele vai para Jerusalém, quando ele não vê Tito, ele se entristece. Há no Tito, ali perto dele, um filho amado, um filho comum, uma consideração por Tito. Agora ele dá essa responsabilidade porque ele confia em Tito. Ele dá essa responsabilidade para Tito porque ele sabe a capacidade de Tito, porque ele é um obreiro veterano, ele é um obreiro aprovado. E a terceira característica que eu vejo aqui, irmão, que Tito ele é um obreiro organizado e ajudador. Um obreiro organizado e ajudador, que não mede distância para fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Que não mede distância, irmão, de falar do amor de Jesus, falar do amor de Cristo sobre as vidas sedentas, que precisa Jesus resgatar, que precisa Jesus transformar. Essa é a terceira característica que eu vejo em Tito, um obreiro organizado, ajudador. E a quarta característica que eu vejo aqui de Tito, irmão, que ele é um obreiro pacificador. Aonde tem confusão, discórdia, disse-me, Tito chegava e apaziguava a paz, irmão. Ele apaziguava a paz. Você acredita, irmão, que Deus vai levar a tua casa nessa noite? Quantos acreditam, irmão, que Deus ele vai te dar uma responsabilidade de fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração, de chegar dentro da sua casa, ao chegar na porta, vai dizer assim, ó, esta casa pertence a Jesus, a minha família pertence a Jesus. Quem crê no milagre, foi feito nessa vez falado, quem crê na transformação, Deus ele vai te dar uma responsabilidade de transmitir aquilo que o Senhor colocou no seu coração nesta noite. Aí levanta a mão para cima, irmão, eu vou lançar uma palavra profética ao teu coração nesta noite. A Bíblia diz, irmão, e eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para aquilo que ele não possa salvar, e surdo os seus ouvidos para aquilo que ele não pode ouvir. Quem tem
essa palavra, irmão. Alabraçude, cabadoia, caséria. Ramandai, cobanabassude, calabrandoia. Jesus vai salvar a tua casa. Jesus, ele vai te dar uma responsabilidade como obreiro exemplar, como obreiro aprovado.